Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Guarnieri, montei esse canal para divulgar o meu trabalho e para ensinar um pouco do que eu sei. Eu aprendi a fazer crochê, eu tinha 10 anos, foi com a minha mãe me ensinou alguns pontos, só que a minha mãe não seguia muito as regras, ela meio que fazia da cabeça dela. Então as peças dela nem sempre ficavam retinhas, nem sempre davam certo. E aí ela casou com o meu padrasto e a mãe dele morou com a gente um tempo. E ela é uma senhora assim que sabe fazer um monte de coisa. Ela fazia ponto cruz, né? Bordava com ponto cruz, pintava, aprendi a pintar pano de prato. Hoje em dia eu não sei mais, mas o crochê ficou. Eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 33, então bastante tempo que eu faço crochê. Então, para dar um pontapé inicial nas aulas aqui que pretendo dar para vocês, a gente vai aprender a fazer alguns pontos base do crochê hoje. Então, vamos começar. Eu peguei aqui um fio, esse fio é o número 4, é o barroco natural, se eu não me engano, é porque eu já não tenho mais a embalagem. Ó, na verdade, eu vou desmanchar aqui, ó, um projeto que eu iniciei para usar esse fio. Eu vou usar a agulha 3,5, que é a agulha que eu mais gosto de usar na maioria dos meus projetos. E a gente vai aprender o primeiro ponto, que é o ponto base do crochê, que é a correntinha. Eu não tenho muita habilidade de ensinar, mas eu prometo me esforçar ao máximo para ensinar o máximo de coisas que eu souber. A gente vai aprender esses pontos base, depois desse vídeo a gente já vai fazer uma peça, tá bom? No próximo vídeo a gente vai fazer uma peça muito simples. Então, vamos lá. Eu tenho o hábito de colocar a linha aqui e fazer a laçada e já dar continuidade no ponto, assim, ó. Aí eu já puxo aqui e já faço a primeira correntinha. Tem gente, inclusive aprendi assim, que faz tipo como se fosse dar um nó, assim, ó. E usa isso daqui como o primeiro pontinho e dali em diante vai pros próximos, assim. Você viu que parecia que eu ia dar um nó, deixei o círculozinho ali pronto. E aí, começo a fazer as correntinhas, que nada mais é do que laçar e passar por dentro desse círculo que a gente criou. Você pode fazer do jeito que você achar melhor, achar mais fácil, tá? Eu vou fazer do jeito que eu faço, normalmente. Eu coloco a agulha aqui, giro, tá vendo? Aí já ficou ali um círculo. Seguro. E faço o primeiro ponto, que seria a nossa primeira correntinha, tá vendo? Que já formou um pontinho ali embaixo. E essa aqui, então, é a correntinha, tá vendo? Esse aqui é o ponto base pra gente fazer uma peça de crochê. Então, a gente tá aprendendo aqui, ó, correntinha. Uma coisa que eu vou falar pra vocês é, não tenham pressa, crochê não é sobre pressa, crochê não é sobre quem faz mais rápido, não é sobre quem faz maior quantidade de peças, é sobre você ter um momento de paz. Eu levo crochê como minha terapia. E olha só aqui a correntinha feita, vocês viram? E aqui é o lado avesso da correntinha, olha como é que fica, o lado avesso da correntinha. Vou desmanchar e vou fazer mais uma vez com vocês. Então, lacei, né? Fiz o meu círculozinho. Você pode... Vou fazer mais uma vez daquele outro jeito, só pra vocês verem com calma. Você pode pausar o vídeo, ó. Peguei aqui um fio como se eu fosse fazer um nó, ó. Torci, peguei esse outro fio aqui, ó. Puxei. Aqui embaixo, eu já tenho o primeiro ponto. E aqui é o círculo, ó, que eu vou endireitar aqui na agulha, para eu fazer os demais pontos. Então, ó, daqui eu já começo fazendo as próximas correntinhas. Então, aqui, uma correntinha, duas correntinhas, tá? Primeiro ponto base. Vamos pro segundo ponto base? Vou fazer mais uma correntinha agora pra gente fazer o ponto baixíssimo. Então, vou segurar aqui do meu jeitinho, né? Cada um faz do seu jeitinho, que ficar mais fácil. Desculpa a moto, que ficar mais fácil, que você conseguir fazer com mais tranquilidade. Vou fazer aqui algumas correntinhas, então, pra gente aprender o ponto baixíssimo. Ó, o ponto baixíssimo, a gente vai colocar
a agulha no meio do ponto, no meio da correntinha. A minha garganta tá muito ruim, gente, então desculpa a minha voz e se eu parar um pouquinho pra beber água. Você vai enfiar aqui a sua agulha, ó, no meio da nossa correntinha, vai laçar a linha que tá ali atrás, puxar aqui pra frente. Só que aqui, eu vou puxar direto pelo meu círculozinho lá do início, ó, tá vendo? Aí, eu tenho aqui um ponto baixíssimo. Eu vou fazer de novo aqui, ó, pra vocês verem melhor. Eu vou enfiar no próximo ponto, na minha próxima correntinha, eu vou laçar e puxar direto aqui pela minha argolinha. Mais uma vez, ó, eu vou enfiar aqui no meio da minha correntinha, vou laçar e puxar direto, assim, dessa maneira. Esse daqui é o ponto baixíssimo, ó, ele de lado e ele de cima, ó, ele vai formando uma outra correntinha por cima. Mais uma vez. A gente vai enfiar no meio da correntinha, vai puxar direto pelo círculo inicial. Então, vocês aprenderam aqui a correntinha, que é o ponto base, é o princípio do crochê. Aprenderam o ponto baixo, baixíssimo. Agora, eu vou ensinar pra vocês o ponto baixo, que é a mesma coisa. Vamos fazer as mesmas correntinhas, porque lembra, esse daqui é o ponto inicial do crochê. Beleza, fiz aqui. Aí, eu vou contar 3 só pra dar altura ao meu ponto. Se eu for direto nesse daqui, vai ficar um ponto estranho. Então, eu vou contar, ó, 1, 2, na terceira, eu vou lá no meio do ponto, eu vou puxar pra frente, laçar e puxar pra frente. A diferença do ponto baixo e o ponto baixíssimo é que agora, no ponto baixo, ó, eu fico com 2 na agulha e tiro as 2. E vocês lembram que no ponto baixíssimo eu ficava com uma e tirava só aquela uma? Então, aqui, ó, o ponto baixíssimo, o ponto baixo, desculpa, vocês conseguem ver aqui, ó, o Vzinho do ponto, tá vendo? Vou mostrar um trabalho que eu fiz agora de tarde. Ó, esse aqui é o ponto baixo, tá vendo? Dá pra você ver o Vzinho, tá vendo? E o ponto baixíssimo você não consegue ver, tá vendo? Ele só forma outra correntinha por cima. A gente tá aqui com uma na agulha, né? Um círculo na agulha. A gente vai enfiar lá no ponto, no meio do ponto, vai laçar e puxar, vai ficar com 2 círculos na agulha, vai laçar novamente e tirar os 2 de uma vez só. Esse é o ponto baixo. Mais uma vez, para vocês não ficarem com dúvida. Enfiei no meio da correntinha, lacei lá atrás, puxei pra frente, fiquei com 2 círculos na agulha, vou laçar e puxar os 2 de uma vez. Novamente, enfiando lá no meio do ponto, lacei, puxei pra frente, fiquei com 2 círculos na agulha, lacei, tirei os 2 círculos de uma vez só, fiquei com 1. E assim temos o ponto baixo. Esse é o ponto que eu mais uso aqui no ateliê. As minhas bolsas, a maioria é feita com ponto baixo. E eu gosto muito, acho muito bonito o ponto baixo. Aí, a partir desses pontos que eu tô ensinando pra vocês agora, vocês vão aprender a fazer diversos outros pontos. Porque aí a galera usa mesmo a criatividade. Olha o lado avesso do ponto baixo. Então, temos agora ponto baixo, ponto baixíssimo e as nossas famosas correntinhas. Agora, a gente vai aprender a fazer o ponto alto. Ó, mesma coisa. A base do crochê, né? A nossa correntinha. Vamos fazer algumas aqui pra gente encaixar nosso ponto alto. Bom, vamos lá. Vamos contar 3. Só que aqui, ó, isso é particular, a maioria das crocheteiras usam apenas 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Eu vou usar 3, então eu vou colocar ele aqui no 4º buraquinho. Aí, eu vou laçar, vou puxar, porque eu acho que fica mais bonito, mas isso é, como eu disse, particular meu. Vão ficar 3 aqui, tá vendo? Círculos na minha agulha. Eu vou laçar, aí eu vou tirar 2 círculos, vou ficar com 2
E aí eu vou laçar e tirar mais 2. E assim eu tenho o primeiro ponto alto, que foi feito com as minhas correntinhas, e o segundo ponto alto, que foi feito... Aí, tá vendo? Então, ó, vamos lá de novo. Tenho um círculo aqui na minha agulha e vou laçar o fio que vem do novelo. Vou enfiar no meio do meu ponto, lá das minhas correntinhas. Vou laçar lá atrás do trabalho, vou puxar pra frente, vou endireitar aqui na minha mão. Eu sempre faço isso pro ponto ficar bonito. Aí, eu vou laçar novamente, vou tirar 2 círculos da minha agulha, vou ficar com 2. E aí, vou laçar novamente, tirar mais 2 círculos. E aí, eu tenho 3 pontos altos aqui no meu trabalho. Mais uma vez, eu vou laçar, colocar no meio do meu ponto, da minha correntinha. Vou laçar lá atrás do trabalho novamente, puxar pra frente. Dar aquela endireitada pro ponto ficar bem bonito. Vou laçar novamente, puxar, tirar 2 círculos da minha agulha. Vou ficar com 2, vou laçar novamente e tirar mais 2. E assim, olha só que bonito que vai ficando. Acho o ponto alto muito bonito também. Principalmente nesse fio. Esse fio aqui é o barroco. É o barroco natural. Barroco natural. É que eu não tô mais com o papel dele aqui, mas é o barroco natural, tenho certeza. Número 4. E ele é macio, porque ele é 100% algodão. Fica muito bonito ponto alto nele, eu adoro. Inclusive, quero fazer uma bolsa de ponto alto no barroco. Vai ficar linda demais. Então, vamos lá. Um círculo na minha agulha, vou laçar. Vou enfiar aqui na minha corrente. Vou puxar lá o fio que vem do novelo de trás do meu trabalho. Vou trazer pra frente. Vou dar aquela endireitada, né? Pro ponto ficar bonito. Vou laçar de novo, tirar 2 círculos da minha agulha. Vou ficar com 2 e aí vou laçar novamente, tirar mais 2 e ficar com 1 na minha agulha. De novo, que esse daqui é o ponto que tem mais passos pra fazer, mas não é um ponto difícil. Não é difícil de fazer. Eu acho os outros mais complicadinho, porque é muito pequeno, então acaba que é ruim de segurar e tudo mais. Então, ponto alto eu não acho um ponto difícil, eu acho um ponto fácil. Com ponto alto você consegue fazer tanto ponto bonito, gente. Depois que vocês aprenderem essa base aqui, aí vocês podem soltar a imaginação. Esses pontos aqui é base para vocês fazerem um mundo de coisas. Vocês podem fazer coxa de cama, tapete, cobertinha para neném, roupinha para neném, roupa para você, biquíni. Olha aqui, ó. É um dos pontos base, vou mostrar a peça inteira pra você. Ó, um dos pontos base, que é o ponto baixo, eu fiz uma peça que... Isso aqui é encomenda. Aquilo ali branquinho é cola que tá secando. Eu fiz uma encomenda, isso aqui é um pedido de um ateliê que faz peças de decoração e pediram vários vasos feitos dessa maneira aqui. Então, você pode fazer o mundo, ó, tá bem estruturadinho, ó, se você apertar a massa, mas ele é bem estruturado. É com um barbante, inclusive é esse daqui. Então, vocês têm um mundo de possibilidades depois que vocês aprenderem a base do crochê, que são esses pontos aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem rapidinho, tem 20 minutos. Foi um vídeo feito de coração, assim, eu tô quase sem voz e tá doendo falar. Mas eu queria muito gravar, porque eu quero gravar agora, na sequência aqui, eu já vou começar a gravar o nosso tutorial dos shorts, que vai ser o próximo que eu vou postar aqui pra vocês. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fui!